Muito bem, não vou nem começar com o Samuel sobre o Lulinha, porque eu já sei, e você que nos acompanha todas as noites sabe também, né, o que o Samuel pensa do filho do presidente Lula, né? Vou começar contigo, Romão. Por favor, a sua análise sobre esse depoimento do Lulinha, enfim, essa viagem a Portugal, e aí? Aí que nós só sabemos que há o nome do Fábio Luiz, né, que é o nome dele, nesse processo, porque a Polícia Federal investigou. Porque a Polícia Federal, ao contrário do governo anterior, que não podia investigar o filho do presidente, nesse governo, a Polícia Federal investiga todo mundo. E isso é um fato. Porque se fosse no outro governo, quando chegasse no filho do presidente, como chegou nas rachadinhas do filho do presidente, era trocado delegado, era trocado superintendente, trocaram até o ministro, no caso o Moro, para que investigações, como dizia o outro presidente, não cheguem na minha família, não ataquem os meus amigos, vocês vão me... Até está gravado isso. Nesse governo, a gente só sabe que Fábio Luiz teve uma relação ali com o careca do INSS, não sei o quê, porque a Polícia Federal encontrou indícios e está investigando. E eu espero que as investigações continuem, como estão continuando, né? E que ao final das investigações, se o Lulinha for culpado, que ele pague na medida do que ele for culpado. O problema é que até esse momento, Cícero, e aí eu preciso fazer uma crítica à manchete da reportagem, o Lulinha não disse que ele, como é que fala? Ele disse que o Lulinha disse que pagou a viagem a Portugal. São jornais que dizem que ele disse. Né? O que é diferente em jornalismo, e eu sei que não foi você que fez a matéria, e você sabe disso, porque da forma como foi apresentado, parece que a Rema conseguiu uma exclusiva do Lulinha dizendo isso, e não é isso. Eu li vários jornais hoje, a manchete do UOL diz, Lulinha admite, diz jornal. A matéria da Jovem Pan, olha ali, ó. Lulinha admite que careca da INSS pagou a viagem, diz jornal, não foi o Lulinha que disse, põe a outra. Da Jovem Pan, Lulinha admitiu que visitou, careca, diz jornal. Né? Passa a terceira, da Infonews. Lulinha admite viagem, mas nega. Diz jornal. Volta para mim. O jornalismo, ele precisa ser sério. Né? Se eu tenho a informação de que o cara disse, aí eu vou lá e digo, ele disse. Se eu não sei se o cara disse, que alguém disse que ele disse, que é o caso dos jornais, a gente precisa ser honesto na informação. Porque da matéria, da forma como ela foi veiculada aqui no News 5.1, dá a entender que o Lulinha efetivamente disse isso e que nós do News 5.1 temos algum tipo de comprovação de que ele disse isso. E eu trouxe as manchetes da imprensa hoje. Os jornais estão dizendo que pessoas próximas a eles disseram, então, vamos esperar a investigação. Porque se tem uma coisa que eu tenho repetido aqui reiteradamente, é que neste governo, a Polícia Federal investiga. E se o Fábio Luiz, chamado de Lulinha, tiver a culpa no cartório, eu não tenho a menor dúvida que ele vai pagar. Agora, o pré-julgamento, seja para absolver, seja para condenar, é uma estupidez e é má fé. Então, nesse sentido, eu volto a reafirmar aqui a minha confiança no trabalho da Polícia Federal, porque nós só sabemos que o nome do Lulinha apareceu nas investigações porque a Polícia Federal, no governo Lula, não protege aliado, não protege filho do presidente e não persegue inimigo. É um trabalho técnico e republicano que ela está fazendo graças às garantias que o próprio presidente lhe dá. Porque no governo anterior, quando se chegava perto dos escândalos, dos malfeitos, dos filhos do presidente, se trocava delegado, superintendente e se trocou até o ministro. Muito bem, Ricardo Frota, por favor, sua análise. Primeiro, a gente tem que falar com muita clareza que a Polícia Federal ela não é uma instituição do governo Lula. Do jeito que o Cujuí coloca aqui, parece que o governo Lula deixou a Polícia Federal trabalhar. É o Moro que disse que a Polícia Federal é uma instituição Ricardo, foi de o Moro Estado. que disse que ela não trabalhava no governo Bolsonaro, Ricardo. Nenhum poder, Ricardo, foi o Moro nenhum quem governo, falou nenhum que ela não presidente da trabalhava República no governo Bolsonaro, tem poder Bolsonaro não sobre deixava. a Polícia Federal. Tanto é que eles estão investigando. Foi o Sérgio Moro que disse. Essa história foi o Sérgio não Moro, cola. não fui eu. A outra questão que eu preciso falar para vocês é que em nenhum momento o juiz chegou aqui e repudiou a esquerda quando tentou anular a sessão que determinou que o sigilo ia ser quebrado do Lulinha. Ele não repudiou.
A esquerda estava lá, a gente não quer que ele seja investigado, a gente não quer que o sigilo seja quebrado. Eles não queriam. Aí eu pergunto para vocês, por qual razão que a esquerda não queria que o filho do Lula tivesse o seu sigilo quebrado? Tem que ter uma explicação, e essa explicação o Cujuí não trouxe aqui à tona. Ele fugiu. Quando a pergunta vai encurralar a esquerda, ele tenta pegar outros caminhos, ele tenta escapar, porque eles são bons nisso. Né? Quando a coisa aperta, quando o calo aperta, aí já começa a fazer manobra dali, inventa a conversa dali, mas não enfrenta o problema. Ele não criticou ninguém da esquerda que não queria a quebra do sigilo. Eu penso o seguinte, quem deve, tem que ter medo? Não, né? Então, se eles estavam com medo, é porque tem muita coisa aí que vai aparecer. Isso é só o início. Tem muita coisa aí que vai aparecer, pode ter certeza. E estão com medo. Estão com medo, vai desgastar a imagem do presidente, o presidente já está caindo, já despencou um pouquinho na popularidade dele, é ano eleitoral, tudo isso que está acontecendo. Você acha que se um presidente da República tivesse domínio, tivesse controle da Polícia Federal, isso estaria acontecendo? Não estaria. Então essa conversa fiada de que o presidente Lula deixa a Polícia Federal trabalhar como se ele tivesse controle, como se a Polícia Federal fosse uma instituição do presidente Lula. E isso não é verdade. A gente precisa ter clareza. O que está acontecendo é gravíssimo, gravíssimo. E se fosse com alguém da direita, eu estava aqui torcendo. Olha, se fez, que pague, que vá preso. A gente não admite. Não é porque o viés ideológico é diferente que a gente não. Para ele pode, para aquele não pode. Ou seja, para a direita os rigores da lei e para a esquerda as brechas, né, da lei, para poder se safar, para poder escapar. Não é isso que a gente quer seriedade. Que você que está aí do outro lado da tela possa entender o que está acontecendo. O Cujuí defende até essas coisas absurdas que estão acontecendo. O filho do Lula recebendo todo mês uma mesadinha de 300 mil reais. 300 mil reais do careca do INSS. E ele não enfrenta o problema. Ele tenta buscar, não, porque é presunção de inocência, porque é preciso investigar. Não é preciso, está muito claro. Está muito claro. Muitas testemunhas, muita gente apontando ele aí como recebedor de propina. Samuel, sua vez. Pois bem, pessoal, a gente não pode ser hipócrita. Gostaria que a produção colocasse na tela aí e também não levantar falso testemunho e emitir juízo de valor, né, precipitado, porque tem que conseguir aí já, Gismel. Olha, em 2020, o Sérgio Moro, ele era ministro da Justiça e Segurança Pública, o Bolsonaro criou um super ministério para ele, a junção de 2 ministérios. E ele era o chefe maior da Polícia Federal, da BIM, dos órgãos de controle e fiscalização. E ele afirmou categoricamente, o ex-juiz anunciou decisão em pronunciamento da sexta-feira, dia 24 de abril de 2020. Foi publicado na CNN e acusou o Bolsonaro de interferência na Polícia Federal. Aí passa outro print. Aí, no El País, um jornal reconhecido mundialmente, agora o ex-ministro afirmou com a imprensa que o presidente violou promessa de carta branca no cargo e que queria que alguém no comando que pudesse ligar, colher informações e relatório de inteligência. Aí botam aqueles últimos 2 primeiros prints que eu encaminhei, produção. Essa aqui é a grande verdade. Hoje nós temos uma polícia de Estado e não de governo. O Bolsonaro, quando era presidente da República, no caso da rachadinha e tantas outras coisas, ele disse automotor. Parece que o Ricardo está esquecendo das coisas. Ele disse que não ia, literalmente, deixar fuder, lascar a família dele. Essa foi a expressão, com letras garrafais. Coloca outro print aí, produção. A secretária, braço direito do careca do INSS, ela hoje, na CPI do INSS, ela diz o contrário do que o Ricardo afirma. Eu acho que a CPMI deveria convocar o Ricardo Frota para depor. Porque ela disse o seguinte, ela negou ter feito pagamentos à Lulinha. Passa outro print? Foi agora, 1 hora atrás. Ex-secretário do careca do INSS nega repasses à Lulinha em depoimento à CPMI. Aí o Ricardo, que eu acho que ele não conhece o careca do INSS, e também nunca teve aproximação com o Lulinha.
E não foi o lobista que fez o Isso foi uma das testemunhas. Quem falou foi outras testemunhas. Não, mas qual a testemunha? Fala qual o nome da testemunha. Vai lá ver, tem outras testemunhas, está lá no relatório. Não, mas cita o nome. Tem testemunha lá, está lá no relatório que apontou, não sei te dizer o nome, mas está lá. Ricardo. Mas está lá, eu não gravo. Então vamos fazer isso. É um relatório que é utilizado 100 pessoas, aí o Samuel quer que eu lembre o nome de cada um. Não vou lembrar, mas se tu quiser daqui a pouco eu te falo, eu te menciono o nome da testemunha. Aguardar, então. Mas tem testemunha que falou categoricamente que ele recebia R$300 mil por mês. Pronto. O bacana de fazer o programa ao vivo é que no dia 2 de março de 2026, a pessoa que mente ao vivo, ela é capaz de tudo. Não tem ninguém falando, Ricardo. Quem está falando aqui é tu. É tu que tem que apresentar a prova. É tu que tem que vir dizer. Vou dar aqui até o final do programa. Não, é a Polícia Federal. É a Polícia Federal que está investigando. Eu não sou investigador. Calma aí. Peraí. O que a polícia, o jornal, o que a imprensa está noticiando, eu só estou replicando que tudo está sendo noticiado. Eu não estou inventando uma vírgula. Está lá, pesquisa aí no Google. Você que está duvidando do que eu estou falando, pesquisa aí. Filho do Lula recebe R$300 mil por mês. Coloca aí, de propina. Coloca aí que vai aparecer. Aí você me diz se eu estou mentindo ou estou falando a verdade. Pronto. Nada melhor do que, para não ficar na minha palavra e na da Samuel, vai lá e pesquise e você vai confirmar. Isso é uma investigação que está sendo muito séria, feita pela Polícia Federal e que está apontando ele. Tanto é verdade que a própria CPMI do INSS pediu a quebra. Como que alguém vai pedir a quebra das contas bancárias, do telemática, telefone, enfim, tudo isso para quê? Para comprovar nada? Se não houver indícios, existem indícios claros de autoria e está sendo aí demonstrado não só pela mídia, mas pela Polícia Federal. Para mim não chamar o Ricardo de mentiroso, eu vou utilizar o eufemismo. Eu vou dizer que ele falseia a verdade ou ele está equivocado. Primeiramente, ele fala que existe pessoa física, que delatou o filho do Lulinha e disse no inquérito. Agora ele está falando que é matéria de jornalista que está no Google. Tu tem que se definir, Ricardo. Até o final do programa, traga o nome de uma única pessoa. As matérias relataram o que as testemunhas falaram. Ricardo, é isso. Teve lá o depoimento. Aí tem testemunha. Quem, aí a imprensa divulgou o que foi falado pela testemunha. Simples. Tem que falar eu não estou nome, me contradizendo, não, Samuel. Tem tu falando eu estou aqui. replicando. Eu estou pegando dados. Eu estou pegando aí uma investigação e estou replicando que sites de notícias da imprensa séria, com checagem, que não é uma fake news, que não é sitezinho aí de fundo de quintal. Eu estou falando de UOL, eu estou falando de Folha, eu estou falando dos sites renomados do país que estão replicando isso daí. Ou seja, esses sites, eles fazem checagem. Ninguém sai distribuindo, como é o caso aqui da Rema TV, que está replicando essas matérias aí, todas são checadas. Ninguém é irresponsável aqui para poder colocar situações de forma aleatória, sem a devida checagem. O problema do Brasil é que nós temos poucos psiquiatras. É necessário abrir mais CAPs, Centro de Apoio Psicossocial, porque as pessoas mentem ao vivo. Ele falou agora há pouco que teve acesso ao relatório da Polícia Federal e que viu o nome das pessoas e que ia dizer o nome. Agora ele enrolou e não disse o nome de nenhuma pessoa. A gente precisa destacar aqui, pessoal, o seguinte, que o problema nosso é a falta de cognição. As pessoas não sabem diferenciar um fato de uma opinião. Opinião, o UOL, a Rema, a CNN pode ter. Agora o fato não existe. O fato é que o Ricardo afirmou ao vivo que tinha depoimento de pessoas falando que o Lulinha recebia 300 Exatamente. mil. E não você citou pode checar aí, viu? Pode checar aí, pesquisar no Google, que você vai ver o que eu estou falando. Mas qual é o nome da pessoa, Ricardo? Agora, como se o nome fizesse diferente. Como fizesse diferença. Se ele falar o nome aqui, Ramon, aí vai mudar todo o cenário. Não muda nada. Eu não lembrar do nome, não vai mudar os fatos. Ramon Cojuí, 1 minuto para um contraponto, Ramon. Mas é disso que eu falei aqui. É da irresponsabilidade. Porque quando você pega uma notícia, você vai tecer os comentários que quiser, o seu viés ideológico, né? E vai tecer mentindo, né? O fato concreto é que a Polícia Federal está investigando. E, formalmente, não há nenhuma acusação ou indiciamento do Lulinha. E foi ontem ou foi hoje que o Andrei Passos Rodrigues, né, o diretor-geral, respondeu de olha, não vou falar mais porque o processo da investigação e eu não conheço os detalhes, que eu não acompanho cada inquérito. Né? Mas o fato concreto é esse. O fato concreto, minha gente, é que o nome do Lulinha apareceu.
né? O fato concreto é que há alguém dizendo, e nem cita formalmente o Lulinha, é uma suposição, que é o filho do rapaz. Está lá, é só você procurar, não é o Luiz Fábio, é o filho do rapaz. Porque supostamente ele seria amigo da ex-mulher do Protógenes, que era lobista, que não sei o quê. Mas é simples. Se ele recebia mesada de 300 mil reais, a quebra do sigilo bancário dele vai indicar, porque hoje o dinheiro tem rastro, tudo tem rastro, entendeu? O resto aqui são ilações de gente irresponsável e leviana. Eu digo, confio no trabalho da Polícia Federal e espero que em breve as coisas estejam esclarecidas. Cícero, 10 segundos só para eu falar o nome que ele me perguntou. Só para falar o nome, é Edson Claro. Edson Claro, um ex-funcionário de confiança do empresário Antônio Carlos Camilo dos Antunes, o careca do INSS. Pronto, se era o nome que tu queria, Edson Claro. Tá aí. Você tem 1 minuto. Resolveu o problema. Você tem 1 minuto para o seu contraponto. Posso falar? 1 minuto. Ah, tá. Beleza. Então é isso. Olha, ele brigou para eu falar o nome da testemunha. Tá aqui, disse o nome. Aí eu pergunto para você, mudou o nome da testemunha que afirmou que ele recebia 300 mil reais todo mês pelo careca do INSS? Mudou o cenário? Não mudou, mas ele tentou tirar a tua atenção. Porque quando eles perdem no argumento, o que eles vão falar? Olha, existe problema cognitivo, olha, tem que não sei o quê. Eles começam a te atacar, eles vão te atacar de forma sorrateira. Esse é o jogo sujo, meu amigo. Mas aqui não cola, porque todos os nossos argumentos estão alicerçados, estão consubstanciados em fatos. Não é ilação, não é conjectura. Eu não estou trabalhando aqui com achismo. Eu acho que foi isso. Não. Eu li, eu vi o relatório, eu falei o nome da testemunha, eu provei e agora ele vai falar o quê? Vai ficar com a cara de tacho. Muito bem, obrigado, Ricardo. 1 minuto para o Samuel para a gente fechar o bloco. Vai, Samuel. Ricardo, eu vou te ensinar agora o que é um fato e uma opinião. O fato é, a secretária do careca do INSS disse que nunca deu dinheiro para o Lulinha e nem pagou nenhuma despesa dele. Isso é um fato. Agora, a minha opinião é que onde há fumaça, há fogo. E há indício do filho do Lula ter levado algum tipo de vantagem indevida com o careca do INSS. Ponto, é minha convicção. Eu sou um cara progressista, sou eleitor do Lula, votei nele, voto nele, continuarei votando, mas ele está dando autonomia para a Polícia Federal investigar. Um outro fato, o Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, disse que o Bolsonaro intervia na Polícia Federal e no Ministério da Justiça e queria que ele passasse informações privilegiadas. E ele fez uma carta pedindo a denúncia. Isso é um fato. Agora, minha opinião é que o Bolsonaro, diferentemente do Lula, protegeu seus filhos e o Lula fez como Pôncio Pilatos. Se o Lulinha recebeu 300 mil, 500 mil, 1 milhão, é pouco.